Eu não sabia como que eu ia reagir aqui, estar aqui, né? Que você falou que é muito emocionante, na verdade. Então, eu vou confiar que Deus vai me capacitar aqui nessa noite. E eu queria agradecer pelo carinho de vocês, por meus pais também. Ixi, nem eu esperava que ia chorar. De certa forma, ele teve os últimos anos, acho que os mais satisfatórios dele. E isso é muito, muito especial. Eu vou ter que me recompor aí. Mas é bom, é bom. Eu pensei no que eu podia falar aqui hoje, porque é um privilégio e ao mesmo tempo uma missão. Pensando no coração do meu pai para vocês. Mas antes de tudo, eu queria me posicionar na presença de Deus mais uma vez. Queria que você orasse comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Consolador, porque nós íamos precisar dele. E nessa hora nós acessamos esse consolo. Um consolo que é sobrenatural, que vai além do que nós podemos sequer compreender racionalmente. Mas o Senhor é aquele que nos consola. E nós nessa hora pedimos que o Senhor venha e nos console nessa noite com essa mensagem, nos exorte, nos ensine. E obrigado, Deus, porque onde o Senhor está, ali a sua natureza se manifesta. Eu queria que você gastasse 30 segundos agradecendo pela presença dele aqui, agradecendo pela presença dele na tua vida. Obrigado, Jesus. Nós vivemos e movemos por causa do Senhor. A nossa vida é para ti. No meio do louvor eu senti que Deus ia curar algumas pessoas. Eu queria que você testasse se você foi curado de alguma coisa já. Nesse momento eu sinto que Deus curou alguém numa lombar esquerda aqui. Não sei se era uma dor no rim ou na coluna mesmo, mas eu creio que Deus curou você agora. Se você estava com essa dor ou se tem uma limitação de mobilidade, tente movimentar, ver se alguma coisa mudou. Quero glorificar Jesus por isso. Alguém também que tem uma dor talvez de dente aqui no lado direito ou no maxilar, eu senti que Deus estava curando você também. Se você é essa pessoa, tente mexer o teu maxilar, ou ver se alguma coisa mudou. Se alguma coisa mudou aí onde você está sentado, de alguma dor que foi embora, alguma coisa, me dá um sinal com a tua mão. Eu não vou te expor nada, só quero saber o que aconteceu. Teste aí se alguma coisa mudou. Normalmente as pessoas vêm falar comigo depois, mas eu quero glorificar Jesus agora. O que aconteceu aí? Ok, sem dor no pé, o esporão foi embora, glória a Deus. Quem mais? Tem mais gente. Hoje de manhã eu fui ministrar numa igreja e a pessoa vieram depois falar comigo, né? É sempre assim. Mas tem mais gente aí. Também aqui na região da virilha do lado esquerdo, é uma coisa que eu senti também. Se você testa aí, vê se alguma coisa mudou. E já vamos glorificar Jesus. É para glorificar Jesus, gente. Não é para mostrar que alguma coisa aconteceu, não. Mas eu creio que Jesus, ele quer evidenciar isso para alguns. Vai lá, testa fazer alguma coisa que você não podia fazer. Ali? Tem alguém ali na frente? Não. O que foi? A dor foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Tem mais gente. Testa alguma coisa que você não podia fazer. Qualquer coisa que você tinha aí. Dor no pescoço, nas costas. Às vezes Deus começa num lugar e vai movendo em outro. Olha lá, testa lá, gente. É livre, gente. A gente está em família aqui. Família de Jesus. Olha lá, testa aí. Eu estou esperando mais, verdade? Lá atrás, o que aconteceu aí? Dor no pescoço. Ele foi embora?
Glória a Deus, gente. Começa a glorificar Jesus por aquilo que Ele está fazendo. Obrigado, Jesus, porque nós não queremos nos acostumar ou ficar parando de nos maravilhar com aquilo que o Senhor faz. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Obrigado, Jesus, pela transformação nas nossas vidas, seja no físico ou no nosso espírito, para a transformação que o Senhor está fazendo em cada um nessa igreja. Nós te damos honra, nós te damos glória. Aleluia. Vamos na salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. E, bom, a gente cantou várias coisas que eu vou falar agora à noite. E eu achei bem interessante como Deus conduziu tudo isso. E a minha mãe, o senso de responsabilidade dela é incrível, né? E ela falou assim, não, como é que a igreja vai continuar depois e agora? Como é que as coisas vão continuar? Porque é um senso de responsabilidade muito grande. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar daquilo que mais transformou a minha vida e que poderia ajudar, e aquilo que ele falou no meio do louvor, que tem pessoas que foram chamadas para fazer algo relevante, e Deus está chamando você mais uma vez. E eu quero dar algumas dicas para você daquilo que mais tem me ajudado a caminhar numa vida de fé e ver pessoas não só sendo curadas, mas transformadas. E eu quero lembrar algumas coisas, eu vou falar de várias coisas aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai dar uma capacitação extra para vocês em alguns pontos, especialmente para alguns. E a pergunta que alguns se fazem nessa hora assim, é como que eu posso ser mais útil? Como que eu posso ser relevante no reino de Deus? Ou o que eu posso fazer para me transformar, para que eu possa avançar na minha fé cristã? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa relevante? Ou o que eu tenho que fazer mais? E aí você começa a talvez se perguntar, ou até você já tentou fazer muitas coisas e você se frustrou no passado, ou você deu uma janela ali de espaço e você criou uma expectativa de algo que ia acontecer e aquilo às vezes não aconteceu, e você então voltou atrás e se fechou para realmente viver uma vida que vai e você ficou, né, que vai ter um impacto, e você ficou naquilo que você pode controlar, e você ficou mais tranquilo, né, só fazendo aquilo que você controla, o seu trabalho, talvez alguma coisa que não te exponha muito. E a pergunta certa que eu vou talvez trazer para vocês é que a pergunta certa não é o que eu devo fazer, mas a pergunta é como que eu devo pensar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar o exemplo do meu pai daqui a pouco, justo porque todos vocês conhecem, e na verdade a grande chave que para mim mudou é que Deus ele tem uma maneira diferente da gente de fazer as coisas. Primeiro, Ele nos fala quem nós somos, escolhidos, perdoados, mesmo antes de nós agirmos como tal. Então você é salvo em Jesus, e Ele fala, você é santo. Ele fala, você é escolhido, você é capacitado, e você olha para a tua vida, eu não, né? Eu ainda não estou vivendo isso, certo? E aí, o que acontece? Você começa a ser confrontado, mas espera aí, a Bíblia diz uma coisa, mas parece que é meio que uma utopia, assim, né? Tipo, parece que não alinha, né? E por quê? Porque Deus ele trabalha numa lógica diferente da nossa. E a primeira coisa que você percebe é na vida de Jesus. Jesus, quando ele foi batizado, ele foi batizado antes de começar o seu ministério, certo? Vocês lembram da ordem? E o que Deus falou sobre a vida dele? Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. E aí você fica pensando, o que Jesus tinha feito para Deus ter prazer na vida dele? Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele não tinha pregado ainda. Ele não tinha... Mas Deus, ele afirma, você é meu filho, em quem eu tenho prazer. O prazer de Deus na sua vida não está naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas Ele já ama você. Ele te criou com um propósito. E você saber que você é amado, muda tudo. E por isso você precisa primeiro saber que você é amado, para depois você fazer as coisas. E esse tema da paternidade é sensacional que vocês vão trazer nos jovens, porque é disso que nós precisamos entender. Entender que o Pai me ama, independente do que eu faço. E isso muda completamente tudo. Porque você não faz mais para ser amado, mas você faz porque você é amado. Então, você pode amar livremente, porque você não precisa receber nada em troca, o amor ágape, né? Um exemplo do meu pai é você perceber que ele fazia coisas para pessoas que não podiam dar nada de volta para ele. Às vezes dar carona para alguém, às vezes ele ia visitar as pessoas, ele pagava faculdade para alguém,
pagava não sei o que para alguém, e para pessoas que jamais poderiam dar algo em volta, porque ele não estava fazendo aquilo para receber algo de volta, mas porque ele cria que ele já recebeu, ele podia dar. E às vezes ele dava sem, né? A gente falou, dá sem querer nada em troca. E a lógica de Deus é um pouco diferente da nossa. Então, eu não preciso me sentir capacitado para fazer algo. Porque o sentimento, essa é uma frase bem boa para vocês, o sentimento, ele não valida as verdades. Ele valida o que você acredita, mas não quer dizer que isso seja verdade. Então você sentir, por exemplo, que você não deve, hoje eu não me sinto amando tal pessoa. Você não precisa sentir, porque aquilo valida aquilo que você talvez acredita. Eu preciso para mim agora esse tempo, ou coisas que, não, agora não. Mas a verdade de Deus, ela não precisa, ela independe de sentimento. Só que, claro, a gente pode chegar num nível onde os nossos sentimentos alinham com a verdade de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso sentimento, ele não valida verdades. Então o sentimento não é aquilo que nos guia, mas o que nos guia é a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela está aqui na palavra de Deus, e por isso a gente tem que, obviamente, conhecer a palavra de Deus, mas ela vem desse relacionamento com o Pai. E eu quero ler um texto com vocês, que tem a ver com... Eu já preguei esse texto aqui uma vez, e eu vou pregar ele de novo hoje. Está lá em Romanos 12, e eu vou falar dessa ordem inversa de como Deus funciona com a gente. Romanos 12 fala sobre uma atitude do cristão que vai falar de não do que fazer, mas do que pensar. Aquilo que eu falei, né? A pergunta certa qual que é? Não é o que eu devo fazer, mas a pergunta certa que eu devo fazer sempre na minha vida é o que eu devo pensar. E a gente já vai saber por quê. Ele diz assim: eu suplico, né? Ou em outras versões, ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, né? Rogo-vos, suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo fala assim, gente, pelo amor de Deus, pega isso aqui, pega essa chave, como alguns falam. O que vocês precisam fazer? Apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante que esse texto diz. A gente cantou sobre isso hoje também. Ele fala que existe algo que você pode fazer racionalmente para Deus. É um culto que você presta a Deus, que é racional. O que é racional, gente? É quando você decide, é na tua razão. Então, você decide que você vai sacrificar algo para Deus. É o que eu faço. Às vezes a gente fica assim, e por que eu vou de novo repetir? A pergunta certa não é o que eu devo fazer, mas o que eu devo pensar. Porque às vezes a gente fica assim pensando, puxa, se Deus tocasse os meus relacionamentos, a minha esposa, se Deus tocasse o meu marido, aí sim as coisas iam mudar. Se Deus tocasse as minhas finanças, aí sim as coisas iam mudar. E aí eu fico como vítima de Deus. Se Deus me tocar no culto hoje, as coisas resolvem. Se Deus... E Deus pode? Claro que Ele pode, né? Tem vários testemunhos que Deus toca e muda as coisas. Mas a gente fica uma postura meio de vítima dele. Quando na verdade ele deixa claro algumas dicas que estão nesse texto. Uma delas é você sacrificar racionalmente o quê? Você mesmo, né? As maneiras que você pensa. Por quê? Porque ele continua dizendo assim: vocês não podem se conformar com esse mundo, mas vocês precisam ser renovados. Mas sejam sejam transformados pela renovação da vossa mente. Por que ele quer que a gente seja transformado na renovação da mente? E ele conclui: para que vocês sejam o quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como que você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas suas finanças? No seu relacionamento? Sabe como que você faz isso ou não? Tá aqui, Vamos voltar um pouco para trás. Ele fala aqui para você experimentar. O que você precisa fazer? Ser transformado. E como que você é transformado? Vamos lá, leiam comigo. O que está lá no começo do versículo? Como que eu sou transformado? Pela renovação da mente. Então, a pergunta que eu tenho que fazer não é o que eu tenho que fazer, mas é o que eu tenho que pensar. E essa que é uma das grandes dicas para a transformação da sua vida. É você
não só entregar o seu coração. Eles falam assim, não, mas eu já entreguei tudo para Jesus. Eu já entreguei meu coração, eu já entreguei minha vida, já fiz a oração, mas não transforma a minha vida. Sabe por quê? É porque você ainda não entregou a sua mente. Você não entregou ainda a sua maneira de pensar. Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo que é interessante. Tem algumas pessoas que falam assim, não, mas eu não falo, ou eu sou muito fechado, eu sou muito tímido, mas Deus já falou para você que tua voz tem vida e morte na sua voz. Efésios 4 diz que as tuas palavras, elas liberam graça sobre aqueles que ouvem. E aí o que acontece? Você se apega a isso e você fala, eu sou assim. Você coloca aquilo como você sendo aquilo. E aí Deus fala assim, ok, mas eu quero te usar. Para você usar, você tem que fazer um sacrifício racional. E você vai abrir mão de pensar assim para abraçar aquilo que Deus tem para você. E quando você abraça uma verdade de Deus para a tua vida, mesmo sem compreender, mesmo sem sentir, lembra que o sentimento ele não valida? Mesmo sem sentir, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu sou desorganizado com as finanças mesmo, eu sou meio assim, mas Deus me conhece, está tudo bem. E aí Deus começa a te mostrar algumas coisas para você mudar. E de repente o que acontece? Você, não, eu sou assim mesmo. Agora, se você sacrificar, você fazer um culto racional, você começa a abraçar as verdades de Deus, você renova a sua mente com aquilo que Deus tem para você, e você começa a ser transformado. E aí isso te capacita a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já vou trazer alguns exemplos práticos disso. Mas agora abra comigo em Tiago 1:21. Diz assim, na segunda parte do versículo, diz assim, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui o autor está dizendo o seguinte, quando a palavra de Deus é falada ao teu coração, para você, aqui ele está dizendo para você deixar as impurezas, quando a palavra ela é trazida para você, alguém fala alguma coisa de Deus para você, nós precisamos ter uma postura humilde. O que é uma postura humilde? É de você pelo menos considerar o que é falado, você entender que aquilo é superior a você, e você falar assim, peraí, Deus está falando, eu vou ser humilde aqui, eu vou receber isso, eu vou abrir mão daquilo que eu achava, para receber o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Essa é a nossa postura, e eu gosto muito, eu sempre uso esse exemplo que eu já ouvi um autor chamado John Bevere, perguntaram para ele como é que ele escrevia livros tão preciosos, né? Ele tem vários livros, é autor de vários livros, e ele falou assim, eu leio a Bíblia não para tentar achar o que eu acredito, eu leio a Bíblia por aquilo que ela diz, e ao ler algo que eu preciso aplicar na minha vida, eu aplico mesmo sem entender, e ao aplicar eu começo a entender. A ordem é meio inversa do negócio, eu não preciso entender muito, por quê? O que a Bíblia diz sobre os pensamentos dele sobre você? Eles são mais altos do que os teus. Então, se é algo além daquilo que você... Imagine alguém fala... Vamos pegar o mesmo exemplo. Não, eu sou quieto, eu não falo. Né? E a palavra de Deus fala assim, a tua palavra libera a vida. Não é maior do que você? E você tem a opção de você abraçar isso aqui, humildemente receber a palavra de Deus, ou você se abraçar com o que você era no seu passado, que vocês estavam falando aqui no louvor. Então nós temos... Qual que é o grande problema, né? Vamos pegar o dilema nosso. Qual que é o dilema? O dilema é que eu nasci num lugar, talvez eu não tive o pai, talvez eu não tive uma mãe, talvez eu tive um professor, um líder que falava para mim que você não serve para nada, que você não vai ser nada, olha só, errou aqui de novo, você nunca vai ser nada de valor, ou um pai que te desprezava, ou alguma coisa assim, e você tem toda essa bagagem com você, na tua mochilinha do passado. E aí você chega em Jesus, e Jesus fala, ei, agora em Cristo você é uma nova criatura. E aí você fala assim, mas como assim eu sou uma nova criatura? Aí você tem que ter uma opção, você tem a opção que Efésios dá exatamente esse exemplo. Eu vou me despir do velho homem e vou me revestir do novo. E eu tenho que fazer esse exercício que é um culto racional. Estou sendo muito complexo ou não? Tá dando para entender? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a realidade que eu sou em Cristo, e a realidade que eu tenho carregando comigo a minha vida inteira, eu vou olhar e falar assim, eu não quero mais isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade dele para a minha vida
é muito além do que eu posso imaginar. Vai além do que eu posso imaginar. Sabe aquilo que você imagina que Deus pode fazer na tua vida? Então, é além disso. Sabe aquele pensamento que Deus já colocou no teu coração uma vez? Imagine você sendo usado para trazer cura para as pessoas. Então, aquilo nem é o começo daquilo que Deus pode fazer. Sabe aquilo que Deus falou um dia, você no culto, um dia que você estava orando, lendo a Bíblia sozinho em casa, que Deus falou assim, você vai ser usado para abençoar a sua família. Aquilo não é nem o começo do que Deus pode fazer na tua vida. E eu sinto de Deus, na verdade, de falar para vocês hoje que tem muita gente nessa colônia que precisa ser alcançado. Esse barracão aqui é muito pequeno. As igrejas todas aqui são pequenas. As outras igrejas também. Mas as pessoas, elas precisam encontrar alguém que seja a resposta para eles. E você é essa resposta. Só que você precisa não fazer mais coisas. Você precisa começar a pensar diferente a teu respeito. Você começa a olhar você mesmo como Ele te vê. Sabe quando eu perguntei aqui se pessoas iam ser curadas? Qual certeza que eu tinha que alguém ia ser curado? Eu tinha certeza, não? Não, eu não tinha. Certo? Mas eu creio porque Deus, Ele falou para mim que eu iria ser usado para cura. E Ele já falou para mim uma verdade, que quando a presença dEle está, a sua natureza se manifesta. E a natureza dEle é um Deus que cura. Então eu não tenho medo de orar por cura. Na verdade, eu tenho prazer de orar por cura, porque eu amo ver Deus se manifestando. Não porque eu preciso agradar a Ele por isso, mas eu amo manifestar o amor de Jesus que está na minha vida. E eu creio que Deus está levantando cada um de vocês para ser relevante na sociedade, no ambiente que você está, seja no teu trabalho, seja como pai, como irmão, como filho. E Deus quer fazer isso nas suas vidas. Eu quero ler de novo o texto com vocês, então, Romanos 1 e 2, para vocês fixarem bem. Diz assim, acho que eu vou ler em outra versão aqui para ficar mais fácil. Estou usando a Bíblia que eu dei para meu pai. Eu queria comprar para mim e comprei para ele. Mas é uma versão diferente. Romanos 12, 1 e 2 diz assim então. Portanto, irmãos, eu e você, rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, você se dá não só o teu coração, mas a maneira que você vai pensar. É algo racional. Por quê? Aí ele diz assim, não se amoldem, não se conformem com o padrão desse mundo. Porque o padrão desse mundo não é o padrão dele para você. O padrão desse mundo é caído. Não tem nada a ver com você. Não fique se conformando com isso. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, como que eu vou me transformar? Mais importante não é o que eu faço, mas é o que eu vou pensar a partir de hoje. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês então sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a maneira de eu experimentar, ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em qualquer área da minha vida, não é o que eu preciso fazer, mas é o que eu preciso pensar. Preciso renovar a minha mente com essa verdade. E um outro dado interessante, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre casais que se separavam e que permaneciam juntos, dentro e fora da igreja. E aí, sabe qual foi a grande descoberta? Que os casais que se separavam dentro da igreja, eles tinham as mesmas crenças sobre casamento que as pessoas fora da igreja. É óbvio. Porque você vai ser o fruto daquilo que você pensa. E eu gosto de trazer algumas informações básicas e da funcionalidade do nosso cérebro, como que o teu cérebro funciona, para que você saiba usar disso a teu favor. Então, por exemplo, quantos aqui, estavam andando numa trilha ou numa cerca e de repente um cachorro late e você pula pro lado, Quando já aconteceu com você? Você não pensou em pular, você não fez nada para aquilo acontecer, foi algo que você mesmo fez automaticamente, Já aconteceu com vocês ou não? Já, Ok. O que é isso? O teu cérebro tem uma função de te proteger. Tudo que é diferente, tudo que você não está familiarizado, você não está acostumado com aquilo, o teu cérebro tem a tendência de, não é para mim, se afaste disso. Isso não é só para esse tipo de situação. Mas, por exemplo, você entra num lugar novo, que você nunca viu, pessoas novas. Qual que é a tua tendência? A tua tendência é entrar meio assim, peraí, deixa eu reconhecer alguma coisa. Por quê? O teu cérebro está falando,
perigo, você não está acostumado, se proteja. Esse é um instinto que Deus nos deu para nos proteger. Por isso que você vai na beira de um buraco e você não se joga. O teu corpo mesmo se repele, né? Você não consegue nem chegar perto. E a mesma coisa o teu cérebro faz quando você é confrontado com algo para você acreditar que é muito diferente do que você acreditou a vida inteira. Então imagine, vou dar aquele mesmo exemplo, que você foi falado que aquilo que você fala não serve, fica quieto porque o que você tem falando a gente não está interessado. E aí o que acontece? Vem a Bíblia e fala para você assim, Efésios 4 fala assim, a tua palavra libera graça sobre aqueles que ouvem. Sabe o que o teu cérebro faz? Ele acende uma luzinha vermelha assim, pé, não acredite, não acredite. Perigo, perigo, é muito diferente do que você acreditou a vida inteira. Então você vai ter que fazer o quê? Um sacrifício racional. Vai ser racionalmente, você vai ter que fazer o quê? Abrir mão do que eu estou acreditando para abraçar aquilo que Deus tem para mim. Sabe outra coisa que teu cérebro faz? Ele tem uma função de economizar energia. Então, por exemplo, vocês que vieram de carro ou de bicicleta para cá, você não pensou como você trocou de marcha, você nem lembrou quantas marchas você trocou, quando pisou no freio. Por quê? Faz todo dia, o cérebro ele deixa no automático. Estão comigo ou não? Então o que acontece? Vamos dizer que vou dar esse mesmo exemplo para ficar didático. Você foi ensinado que você não deveria falar nada, certo? Então quando você entra em um ambiente, o teu natural é, eu não vou falar nada. Porque eu estou acostumado com isso. Vou economizar energia, já vamos assim. Alguém vai falar para você, hoje eu queria que você falasse. Você fala, não, eu não vou falar. Por quê? Porque já é até uma resposta automática. Porque esse sou eu, né? Então o que eu tenho que romper com essa economia de energia? Você tem que ser mais inteligente que o teu cérebro. Esse automático ou da defesa. E aí o que eu quero dizer com isso? É que Deus ele te chama para um nível superior do que você está vivendo. E todos nós temos algo que nós vamos crescer. Não importa em que estágio você está na vida. Então, você vai ser confrontado com a palavra de Deus e com a tua realidade hoje. E talvez você fale assim, o que eu preciso fazer para chegar lá? Não, você não precisa fazer, você precisa pensar diferente. Você precisa renovar a sua mente, você precisa começar a abraçar essa verdade para você. E primeiro você precisa crer para depois fazer. É meio inversa a ordem. A gente procura primeiro por razões para fazer. Não, olha, eu sou bom nisso aqui porque já fiz várias vezes. Não, a Bíblia diz que você precisa primeiro crer que você é para depois você fazer. Então é meio doido, é contraintuitivo, é meio estranho para a gente. Como é que eu vou orar por cura se eu nunca vi alguém ser curado? É assim mesmo. Jesus fala, vão e cure os enfermos. Então eu vou crer nessa palavra e eu vou orar por cura. Percebe como eu não preciso ter da evidência, eu não preciso sentir que eu estou capacitado para orar por cura, eu não preciso sentir. E eu queria com vocês fazer um exercício agora prático na vida do meu pai. Um exemplo que o pastor deu no funeral foi que eles sentavam ali no fundo. Vocês sabem por que eles sentavam ali no fundo ou não? Para enxergar o pessoal. Por que eles queriam enxergar o pessoal? Vocês sabem ou não? Para quem estava ali aceitando Jesus ou estava visitando. Por quê? Porque ele queria ir lá depois conversar com a pessoa. Agora vamos pensar, o que ele pensava para fazer isso? Vou fazer um exercício com vocês. O que você acha que ele acreditava sobre a vida dele que fazia ele sentar lá atrás? Porque é assim que a gente aprende. A gente tem que olhar os outros que vivem uma vida que você quer viver em Cristo e você tem que pensar, cara, como é que ele pensa para fazer isso? Porque o mais importante não é fazer, é pensar. Eu preciso renovar minha mente com aquilo que o pastor acredita. Porque daí eu vou começar a viver aquilo que ele está falando que a Bíblia tem para mim. Então uma das coisas que eu pensei que ele devia acreditar é que ele fazia parte da igreja. Mesmo antes de ter o título, né? Então ele já fazia isso antes de ter o título de pastor, não fazia? Então ele vinha aqui, mesmo antes de ter o título, e sentava lá atrás. Por quê? Porque ele acreditava que ele fazia parte disso aqui. Está alinhado com a Bíblia? A Bíblia diz, nós somos um corpo, cada um tem sua função. Então, ele entrava aqui e perguntava, qual que é a minha função aqui? O que eu sei fazer? Bom, eu sei conversar e trazer pessoas para perto. Então, eu vim aqui eu faço parte disso. Então, quando você entra aqui, você faz parte desse lugar. Você é um corpo junto comigo, com o pastor. Agora, qual que é a tua função? Não sei. Mas pergunte para o Espírito Santo, o que você pode fazer? Então não é muito difícil, mas ele fazia porque ele pensava em alguma coisa. O que mais ele pensava nesse sentido? Eu anotei aqui, tentei anotar.
ele não ficava pensando, será que eu preciso ser convidado para fazer parte? Eu preciso esperar alguém ver que eu tenho alguma coisa? Não, ele já sabia que ele tinha algo. Mesmo antes de entrar aqui e fazer parte da igreja. Essa é uma verdade que ele vivia. Tá lá, você pode ver em vários textos, né? Paulo fala isso em 3 vezes. Se alguém repete 3 vezes uma coisa, é porque é importante, né? Ele fala em 1 Coríntios 12, fala em Romanos 12 e fala em Efésios 4. Que nós somos um corpo e cada um tem sua função. E aí, o que mais que ele tinha? Deixa eu ver aqui mais. Ele sabia que aquilo que ele ia falar poderia trazer uma transformação. Ele cria naquele texto de Efésios 4, que diz que a tua palavra libera graça sobre os que ouvem. Agora, o interessante é que meu pai, ele não se considerava pastor. Ele falava assim, não, para que o título? Eu não preciso disso aí. E para mim é muito interessante isso, porque ele achava que ele fazia o básico. E de verdade, ele achava que era o básico. O que é o básico? Bom, o básico eu faço parte da igreja, eu amo pessoas, dentro e fora da igreja. Até um cliente veio de avião lá, pegou um avião fretado para estar no enterro dele. Por quê? Porque ele amava dentro e fora da igreja. Ele sabia, meu papel é ser o próximo, né? Quem que é o meu próximo? Qualquer um. E até achei engraçado o meu irmão falando assim, como é que você vende e tal? Não, você ama o cliente e aí ele compra de você. Então, é muito interessante porque você fala assim, mas por que ele fazia isso? Porque ele cria que o amor poderia transformar pessoas. Então, você percebe que é simples, mas você precisa crer naquilo. Porque senão você não vai querer visitar alguém. Por que eu vou falar lá no dia que eu for visitar essa pessoa, né? Não sei se você já parou para pensar. Mas se você receber uma visita do meu pai, não era nada complexo. Ele ia perguntar como é que você está, como é que está a tua família, como é que está isso. Não era nada assim, você precisaria ter um curso bíblico, ou que você precisaria... Mas ele cria que o amor tinha o poder de transformação. Então ele pensava nisso. Por isso eu vou atrás dessa pessoa. Porque eu vou simplesmente amar essa pessoa. O que mais que ele cria? Vamos ver. Ele cria que a oração dele tinha poder. Tiago acabou de ler. Tiago tem, nesse mesmo capítulo, ele fala que a oração do justo muito pode em seu efeito. Então, quando ele orava por alguém, ele não estava orando ali para cobrir uma tabela. Na visita eu preciso perguntar isso e eu preciso... Não, ele orava porque ele... Então, antes de você orar, algumas pessoas acham que a oração deles não tem poder. Sabe por que elas acreditam nisso? Porque é uma mentira. O inimigo quer que você pense que a tua oração não tem poder. Ele é o único interessado nisso. E é aí que ele começa a colocar aquelas fortalezas que estão lá em Coríntios também. E aí, se você acredita que tua oração tem poder, o que você vai fazer? Você vai orar. Então, é mais importante o que você pensa na hora que você ora do que a oração em si. Se você crê que a oração, você vai caminhar naquilo. Então, você percebe que ele tinha alguns fundamentos que faziam ele agir? Nós não falamos com ele sobre isso, mas eu fiquei pensando aqui, né? Até esse lance do título de pastor, né? Fiquei pensando assim, por que ele achava que... Porque para ele era cristianismo normal, era fazer o que ele fazia. Na cabeça dele isso era normal. Então, percebe que para ele ser cristão era mais estar servindo e amando do que simplesmente, vir no culto. E por isso que ele agia dessa maneira. E o amor ágape que ele falou é algo evidente. Ele não tinha interesse nas coisas que ele fazia. O interesse dele era que a pessoa se sentisse amada. E é muito interessante o que Deus pode fazer com uma pessoa que decide simplesmente amar. E eu lembrei que Deus usa muito a vida da Gisá, para ativar as pessoas no sobrenatural. E a escola que eu tenho em Curitiba, parte dela é ensinar as pessoas a fluir nos dons e manifestar cura, o profético. E tudo isso é sensacional, eu amo isso. Mas Deus ministrou muito comigo através do enterro do meu pai, sobre esse texto dos dons. Abra comigo lá em 1 Coríntios 12. Quando Paulo apresenta os dons aqui, é muito interessante, ele cria uma dinâmica. Tem muitos princípios aqui nesse texto, eu vou destacar alguns deles. Mas ele começa primeiro falando que existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele lista os dons. Ele fala que nem todos vão fluir em todos os dons. E aí ele fala que
parece que ele fala assim, olha, tá aqui a lista de dons. Daí ele fala assim, mas espera aí, esse pessoal vai ficar meio confundindo, vão começar a se comparar, vão começar... Aí ele fala assim, deixa eu fazer uma pausa aqui, vou falar aqui como que funcionam os dons. E ele fala assim, olha, os dons funcionam num contexto de corpo. O olho precisa do pé, o pé precisa... Né? Ele vai falando ali, para quê? E aí ele ainda fala o seguinte, ele fala que às vezes a gente dá honra a uma parte do corpo que Deus não dá tanta honra, e vice-versa. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes a gente fica olhando a outra pessoa vivendo a vida dela e a gente começa a se comparar. Puxa, aquela pessoa é legal. Ou eu sou melhor que aquela pessoa, também é ruim. Mas não é isso. Paulo está dizendo o seguinte, simplesmente flua naquilo que você tem. Comece e celebre o outro. Celebre os Hugos da tua igreja, celebre o líder aqui de louvor, celebre aquele que trabalha e manifesta o amor de Jesus no seu trabalho, na sua empresa, porque cada um tem sua função. Não existe um melhor do que o outro nesse sentido. E isso dá muita liberdade, porque às vezes a gente acha que a gente é menos. Mas simplesmente faça o que você tem que fazer, simplesmente ame as pessoas. Não é complexo. Depois, ele passa toda a lista de dons, fala do corpo, e daí ele chega ali no finalzinho do capítulo, ele fala assim, ele ainda fala, tem todos os dons disso, daquilo, e aí no versículo 31 ele fala assim, ó, portanto, procurai fervorosamente, ou seja, busquem com vontade os dons. Ou seja, é importante, certo? Fervorosamente. Os melhores dons. E aí ele pera assim, peraí, eu estou falando para eles buscar os melhores dons, mas peraí, deixa eu fazer uma pausa, porque tem uma coisa que eu preciso falar, antes que eles comecem com esse lance dos dons. E ele continua, ele fala assim, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que seria mais excelente do que você ver um paraplégico sendo curado, uma pessoa de câncer sendo curada? O que seria ainda mais excelente do que uma pessoa receber uma palavra de conhecimento, uma palavra profética que vai transformar o destino da pessoa? O que seria ainda mais excelente que isso? E Paulo precisa falar, peraí, tem algo ainda mais excelente. E aí ele fala, né? Qual que é o caminho? Capítulo 13. Ele fala, ainda que eu faça isso ou aquilo, se eu não tiver amor, de nada adianta. Se eu fizer aquilo ou isso, de nada adianta. E eu realmente fiquei... impactado com os testemunhos, porque a gente foi recebendo testemunhos depois no Instagram, no WhatsApp, no enterro, né? Muitas pessoas vieram nos contar. E, obviamente, que eu tenho recebido testemunho de impactos que a gente traz com o ministério, mas eu fiquei impactado como a simplicidade de você amar alguém sem querer nada em troca transforma vidas. E eu sinto que Deus está trazendo um avivamento não só para vocês como igreja, mas como corpo de Cristo, a simplicidade de você amar alguém. Eu lembro que um dia o cara da grade estava instalando lá em casa, na casa dos meus pais, a grade, acho que era a grade, uma janela, não sei o que era. E aí meu pai falou assim, não, esse cara precisa de Jesus e tal, no jeitão dele. E aí eu fui lá, vamos falar com ele e tal. E ele estava meio com uma expectativa comigo, meu pai, né? Vamos lá, fala com ele. E aí eu perguntei, estava ali perguntando para o Espírito Santo, como que a gente vai falar com esse cara, né? E aí Deus me deu uma palavra de conhecimento, eu não lembro nem o que a gente orou pela mulher. A esposa dele estava no carro, e a mulher dele foi curada, e a gente pôde apresentar o evangelho para ele. E foi um momento muito gostoso com meu pai, né? De estar ministrando junto uma pessoa. Depois ele convidou, não sei se nem se veio aqui, nem se está aqui talvez. Mas foi bem interessante de ver o meu pai agindo na intencionalidade. Ele não era o cara do sobrenatural, não era eu que tinha palavra de conhecimento, oral, procura, via, né? Mas ele tinha essa intencionalidade de eu vou amar essa pessoa. E aquilo, diante dos testemunhos que eu fui ouvindo, né? Da Juliane Friesen, que ajudou aqui também, ela contando de como meu pai interagia com os filhos dela. E eu queria dizer que é simples você ser relevante. É mais simples do que parece. É você simplesmente amar as pessoas. E sabe, e talvez esse é o ponto, talvez de hoje à noite, é que você precisa se sentir amado por Deus. Deus não está esperando você fazer isso para que Ele te ame. Ele não está esperando que você seja relevante para que Ele te ame, mas Ele quer que você flua a partir do amor dEle. Porque você só pode dar o que você já recebeu. E primeiro você recebe o amor do Pai. Depois você manifesta. E eu sinto que Deus ele quer tocar alguns, batizar alguns com o amor dele hoje. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez alguns de vocês não tiveram pai. Alguns de vocês tiveram um pai muito durão.
Um pai que só falou palavras negativas para você. E eu creio que Deus, Ele quer falar uma coisa muito simples para você. Ele quer falar que Ele te ama. Por muitos anos eu acreditava que Deus só me amava por causa de Jesus. Eu achava que Deus só me amava porque eu já tinha aceitado Ele, porque eu já estava na igreja, e por isso que Deus me amava. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho. A ordem é inversa. Deus já te ama. Deus já manifestou o seu amor por você, dando aquilo que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho. Eu queria que você feche seus olhos, e para alguns isso vai ser uma experiência física mesmo. Eu sinto que Deus vai derramar o seu amor sobre você, para que você saiba que você é amado pelo Pai. Para que você possa ser aquele que ama também. Deus, nessa hora eu quero declarar o batismo do teu amor sobre cada um aqui. O início de uma jornada de amar, de receber o amor do Senhor, para depois poder amar o próximo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Deus, assim como aquela pomba veio sobre Jesus, como um sinal do teu Espírito sobre nós, sobre Ele, né? Vem com o teu toque do teu amor.